Boa tarde a todos, a graça, paz e bem da parte de Jesus Cristo de Nazaré. Conforme nós conversamos no vídeo anterior, neste vídeo estaremos falando sobre uma doutrina que é uma doutrina central da fé cristã. Trata-se da justificação pela fé. E para isso eu queria ler dois textos com vocês. Tá? O primeiro deles se encontra na Epístola de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Vamos ao texto. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. O segundo texto que eu gostaria de ler com vocês se encontra na Epístola aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 28. Romanos, capítulo 3, versículo 28. Vamos ao texto. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Justificação pela fé, ela é um pilar da reforma religiosa que Lutero empreendeu, pois ela foi um divisor de águas na história da igreja, na história do cristianismo. Com esta verdade, a igreja se mantém de pé. Sem esta doutrina, a igreja cai. A salvação, ela não vem mediante o mérito. Ela não decorre da prática de boas obras. A salvação, ela é uma dádiva de Deus, que nós a recebemos gratuitamente, pela fé em Cristo Jesus. Não existe mérito. O mérito está em Cristo, pois a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo, não há um justo sequer. Mediante a lei, jamais poderíamos ser salvos, porque a lei requer obediência e perfeição absoluta. E a Bíblia diz que aquele que guarda toda a lei e tropeça num único ponto, torna-se culpado da lei inteira. Porque maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei, para a cumprir. No dia do juízo final, nós seremos julgados pelas nossas palavras, pelas nossas obras, pelas nossas ações e pelas nossas omissões também. E por esses quesitos, nenhum homem, ninguém, absolutamente ninguém, poderá ser justificado diante do tribunal divino. Porque nós jamais poderíamos ser inocentados, porque Deus não inocentará o culpado. E todos nós somos culpados aos olhos do reto juiz. Não há um justo sequer. Como o homem pode ser justificado diante de Deus? Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, como nosso representante, o segundo Adão. Ele é o nosso fiador, ele é o nosso substituto, pois ele assumiu o nosso lugar, ele cumpriu a lei por nós e ele satisfez a justiça de Deus por nós quando foi à cruz, recebendo a ira de Deus naquele maneiro. E lá na cruz, Deus lançou sobre o Cristo todas as nossas iniquidades, pois ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele se fez pecado e ele se fez maldição por nós. E quando o nosso pecado estava sobre ele, quando ele foi feito pecado em nosso lugar, a lei passou a exigir a sua morte, e ele morreu a nossa morte, de tal maneira que quando ele estava na cruz, ele bradou: está consumado, está pago, está quitado. Aquele que crê em mim não deve mais nada. Por esse motivo, diante do tribunal de Deus, todos nós que cremos em Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pela justiça de Cristo nós estamos justificados. Nós somos declarados justos diante do tribunal de Deus, e não pesa mais diante de nós que temos a Cristo como Salvador nenhuma condenação há, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Glória a Deus, essa é a certeza, essa é a segurança da nossa salvação que reside nele, em Cristo, a pedra angular. Nos próximos vídeos estaremos adentrando uma série de estudos sobre o livro do Apocalipse. Glória a Deus, até mais.